E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre delegue e não delargue. Ainda estamos falando sobre procrastinação, ok? Ficou curioso? Curte, compartilha, se inscreve no canal, fica ligado, vem com a gente, solta a vinheta. Galerinha, tô de volta e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre delegue e não delargue. Como assim, Cláudia? Compartilhe responsabilidade. Pronto, agora é que eu enlouqueci mesmo. Você vem falando o tempo todo a respeito da importância de autorresponsabilização, de que eu sou responsável pelas minhas atitudes, eu sou responsável pelo meu sucesso, pelo meu insucesso, para eu parar de olhar para o outro e olhar para mim. E agora você vira e fala, compartilhe responsabilidade? Como assim? Então, quando eu falo para você compartilhe responsabilidade, é diferente de autorresponsabilização. Autorresponsabilização é você é responsável pelo que você faz e pelo que você deixa de fazer. Se você procrastina, a responsabilidade é sua. Se você tem atitude, tem a ação de fazer as coisas, você também é responsável por isso. Então, pare de culpar o outro pelo que você não faz ou pelo que você faz. Você é responsável, eu sou responsável pelas minhas atitudes, eu sou responsável pelo meu sucesso, pelo meu insucesso, ok? E quando eu falo compartilhe responsabilidade, eu estou falando de vida tarefas, tarefas para alcançar as suas metas, ok? É como se fosse uma engrenagem, sabe? Aquele motorzinho, o motor ele encaixa um no outro corretamente, gira. Alguém já abriu o relógio? Eu, quando era criança, adorava abrir por curiosidade as coisas só para saber como é que funcionavam. Então as engrenagens elas ficam certinhas uma na outra e vão se movimentando para dar o funcionamento do relógio, de carrinho de fricção, entre outras coisas. A questão é existem outras pessoas que estão à sua volta que podem te ajudar a alcançar o seu sucesso e você pode ajudá-las a alcançar o sucesso delas, ok? Como é que eu posso fazer isso? Dividindo tarefas no seu trabalho, na sua casa, na sua vida pessoal, na igreja onde você está. Sempre é importante dividir tarefa. As pessoas, eu sou uma das pessoas que eu não consigo dizer não, né? Então eu sempre estou pegando coisas para eu fazer, sempre estou, né, trazendo coisas para mim. Mas a gente precisa dividir com outras pessoas essa responsabilidade. Você tem muitas tarefas para fazer e você quer verdadeiramente parar de procrastinar e entregar no prazo suas tarefas, você precisa contar com as pessoas que estão à sua volta. Eu li um livro chamado Uma Vida com Propósito uma vez, que tinha uma frase que falava assim: mas se nos concentrarmos em nós mesmos, jamais desvendaremos os nossos propósitos. Então, assim, quando a gente se concentra só na gente, só no que a gente pode fazer, a gente não consegue alcançar com tanta facilidade os nossos propósitos, a gente não consegue desvendar verdadeiramente quais são os propósitos da nossa vida. Tá, beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu projeto e vou dividir com as pessoas. Como é que eu vou fazer isso? Simples, pega uma tarefa que você observa que a pessoa tem habilidade para fazer e peça que ela faça. Aí você entrega na mão dela e vai embora. Daqui a uma semana, 2 semanas, que é o prazo dela entregar, cobre dela. E aí, entregou a tarefa? Aí ela vai dizer para você assim, não. E você vai falar, poxa, Cláudia, você não falou que era para eu delegar?
Exatamente, eu disse para você delegar, eu não disse para você delargar. O que você fez foi delargar. E geralmente a gente faz isso. A gente fala assim, olha, a partir de hoje é sua responsabilidade arquivar os processos. Aí a pessoa fala assim, ah, beleza, tudo bem. Aí ela arquiva do jeito dela, ou então ela não arquiva porque não entendeu como era para arquivar, ou faz uma bagunça imensa nos seus arquivos e você fala assim, poxa, velho, retrabalho. Vou ter que fazer tudo de novo. Antes eu não tivesse pedido para você fazer, porque tá uma porcaria, né? Uma vez eu até fiz isso. Eu pedi para eu tô falando sobre o processo, porque é engraçado. Eu pedi para uma pessoa arquivar os processos e eu até ensinei como arquivar. Só que era muito importante para mim que fosse arquivados os processos em pastas com o nome das pessoas e as matrículas que ela tinha, né, de cursos que tinha feito. E só que assim, a gaveta, aonde na época de gaveta ainda, tá vendo? Eu sou velha. A gaveta não tinha muito espaço para colocar, então ela com todo o amor e carinho, ela pegou e colocou numa pasta só todos os arquivos com A, todos os arquivos com B em outra pasta, enfim. E aí o que acontece? Virou uma bagunça, porque era importante para mim que cada pasta tivesse o seu nome, entendeu? E dentro dessa pasta tivessem todos os arquivos que a pessoa, das matrículas que elas tinham feito. Se eu tinha uma pasta pequena com o nome de um monte de gente, acabava misturando todos os cursos que essa pessoa tinha feito. Então, para mim, era uma bagunça. Então, quando eu pegava uma pasta, a pasta A, eu tinha os arquivos da Ana, enfim. E aí, dentro dela, uma bagunça para eu achar quais foram os cursos e matrículas que essa pessoa tinha feito, e eu ficava meio maluca. Mas era uma assistente maravilhosa e que fazia tudo muito bem. Quem errou? Fui eu, porque eu não disse como eu queria que arquivasse. Então, assim, é importante a gente aprender primeiro exatamente a delegar e não a delargar. E como é que eu delego, Cláudia? Como é que eu delego? Simples, primeiro eu faço na frente da pessoa. Como é que eu quero? Eu faço bonitinho. E aí depois, esse é o primeiro passo. Aí depois o que eu faço? Eu chamo a pessoa e falo assim, agora você vai fazer comigo. Aí a gente faz junto. Aí depois que a gente faz junto, aí eu vou lá e falo pra ela assim, agora você vai fazer e eu vou olhar. Aí a pessoa faz, você olha. Aí depois você fala assim, olha, agora você vai fazer e eu volto aqui pra ver como é que ficou. Aí você deixa ela fazendo. Aí depois você manda ela, pede pra ela fazer e ó, deixa fazer e só checa. Fez? Fiz. Fez? Fiz. Você vai ver que a pessoa vai arrumar até um processo melhor. Ela vai fazer de uma forma muito melhor do que a que você pediu. Porque ela aprendeu qual era o verdadeiro objetivo. E sabe quem é a pessoa que melhor ensina a gente a delegar? Jesus Cristo. Eu e a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Jesus Cristo, ele é fantástico. Ele veio e começou a ensinar a palavra de Deus. Primeiro ele fez. Tá lá em Mateus 1, 14 a 15. Ele começa a pregar, ele começa a ensinar. Aí depois que ele prega, né? Aí ele ensina aos discípulos como é que eles devem sair para fazer o mesmo que ele faz. Ele dá autoridade aos discípulos para expulsar demônios, para curar, e aí ensina, você vai fazer assim, 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 vai de 2 em 2, um ora, um prega, e aí ele ensina para os discípulos, lá em Marcos 3, de 15 a 19. Aí depois que ele
Ele ensina, ele manda que eles vão, agora vai, e eu vou checar. Quando eles voltam, aí Jesus fala, e aí, como é que foi? Foi do jeito que eu disse? Deu tudo certo? Tá fazendo checagem. Aí depois, isso se encontra lá em Marcos 6, né, 7-13. Aí depois o que acontece? Jesus morre, ressuscita e volta para checar de novo os discípulos. Lá em Marcos 16, 19-20 e Lucas 24, de 50-53. Então, olha só, Jesus foi grande exemplo de delegar, ok? Ele começou a pregar a palavra, aí depois ele pegou e ensinou como é que pregava a palavra, aí depois Jesus fala assim, vá, pregue, aí ele confere se deu tudo certo, se correu tudo bem, e aí ele diz, olha, vocês vão ficar sozinhos, vai acontecer dessa forma, assim, assim, e vocês têm que continuar falando do meu amor. Aí ele morre, ele ressuscita e ele retorna e conversa com os discípulos de novo. Inclusive, ele vê Pedro pescando e ele diz, não te chamei para ser pescador de homens, né? O que você está fazendo aí pescando? Vai pescar almas. Então, Jesus foi um grande exemplo de alguém que sabia delegar muito bem. E a gente precisa, né, aprender a dividir nossas tarefas, a confiar no outro, a trabalhar com o outro, ok? E isso facilita tanto para alcançar os nossos objetivos, quanto para ensinar o outro a alcançar o deles também. É nossa missão, é nosso dever não só alcançar nossas metas, mas ajudar o outro a alcançar a deles também. E essa é a minha dica para você hoje. Fica ligado. Muito, muito, muito obrigado pelo carinho de vocês e vamos nessa. Tchau.